Olá, tudo bem? Meu nome é Dagnol Pessoa, sou conhecido como Dog, eu sou formado em Educação Física e Nutrição, sou mestre em Ciência da Motricidade. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um tema extremamente relevante tanto para a área da nutrição quanto para a área da educação física, que é a suplementação esportiva, né? Hoje existem no mercado uma infinidade de suplemento alimentar, né? Existe suplemento para tudo, para dormir, para ficar acordado, para otimizar a ganho de massa muscular, para acelerar a recuperação. Agora, a grande questão são quais funcionam, né? De verdade, quais realmente funcionam e, né, dos que funcionam, como que a gente deve utilizar esses suplementos, né? Então, iniciando aqui a minha fala, eu quero, de acordo com a Anvisa, dar o conceito de suplemento alimentar. Então, o suplemento alimentar, ele não é medicamento, né? Ele não serve para tratar, nem curar, nem prevenir doenças. O suplemento alimentar é algo para alguém que já está saudável. Tá? O objetivo é você fornecer nutrientes para otimizar a performance, ou melhorar sono, ou alguma coisa desse sentido, ou substâncias bioativas, enzimas. Quando eu penso em enzimas, eu posso pensar num fisiculturista que ele consome enzimas digestivas na fase dele de ganhar volume, ele come uma quantidade calórica extremamente alta. Então, ele utilizando a enzima digestiva, ele acelera esse processo, né? Quando eu penso em nutrientes, estou falando de carboidrato, gordura, proteína. Às vezes a pessoa não consegue comer a quantidade de proteína necessária, então ele utiliza um suplemento como um whey, né, ou mesmo a albumina, que é a proteína do ovo, né? E probióticos, eles têm o objetivo de trabalhar com a biota do indivíduo, né? Ele melhora o sistema imunológico, né? Então, esse é o conceito de suplemento alimentar da Anvisa. Há uma infinidade de suplementos, tá? Essa lista é apenas os mais comuns que o profissional de educação física tem contato, tá? A cafeína, que ela é utilizada como estimulante, né? Tem bastante estudo mostrando que a cafeína melhora a atividade mental e física. O chá verde é utilizado muito como meta de emagrecimento, né? Teoricamente, ele aceleraria o metabolismo em alguns porcentos. De fato, isso acontece. Agora, aí a pergunta é relevante ou não é relevante? O BCA, que são os aminoácidos da cadeia ramificada, o objetivo dele é acelerar a recuperação e promover a síntese proteica. Dessa forma, o indivíduo ganha mais massa muscular. A creatina é o suplemento mais estudado que tem. A creatina ela tem o objetivo de melhorar a performance. A princípio, ela para esportes de força, mas tem estudos mostrando que ela melhora o desempenho em diversos esportes. Vou falar já sobre ela. A B-ribose entra na classe de energia. A vitamina C, com o intuito de recuperação muscular, reduzir radical livre. Isso é utilizado em provas muito longas. Zinco. Zinco já é um suplemento um pouquinho mais... Deu muita fama no meio da internet. Mais recentemente, eles prometem aumento da atividade cerebral, cognitiva, tá? Mas aí os estudos são bem inconsistentes sobre isso. A glutamina é utilizado para reforço do sistema imunológico. A grande pergunta é: pessoas saudáveis se beneficiam da glutamina? Vamos ver isso também. A beta-alanina e bicarbonato, eles têm classe semelhante, que eles têm o objetivo de tamponar o hidrogênio produzido pela via glicolítica. Então, eles têm melhora de performance também. A L-carnitina, o objetivo da L-carnitina é carrear a gordura para a mitocôndria para oxidar essa gordura, então o foco dela é perda de gordura. A maltodestrina é carboidrato, né? Tem diversos tipos de carboidrato, como a oximase, que é do amido do milho, a maltodestrina, a destrose, tem os géis de carboidrato, né? Aí também são alimentos energéticos, certo? Vou começar aqui pelo suplemento mais estudado, talvez o mais vendido, e com certeza o mais receitado pelos profissionais da área de alimentação,
que é a creatina. Tá? A creatina é o ácido metilguanidina acético. O nosso próprio corpo forma a creatina. A creatina é formada endogenamente pelos rins e pelo fígado, e em quantidade um pouquinho menor pelo cérebro também. A creatina, lá nos anos 2000, ela chegou até a ser proibida porque não tinha um consenso qual era a melhor forma de utilizar a creatina, mas hoje a creatina é um suplemento extremamente aceito, muito pesquisado, e até mesmo um pouco barato. Como é um alimento, é um suplemento que melhora bastante a performance de vários aspectos, então tem muito fornecedor, dessa forma acaba até baixando o preço. Tá? E qual seria a função da creatina? Quando a gente está fazendo atividade física, a gente libera, a gente precisa de energia, né, através do ATP. O ATP é crivado em ADP mais o fosfato, é liberado energia. Dessa forma, a creatina ela trabalharia para crivar o ADP em ATP novamente, ou seja, aumentando nossa quantidade de energia. Então, o ATP, a creatina era utilizada principalmente para esportes de curta duração. Né? Eu preciso desse ATP já pronto na minha célula para produzir energia. Então, vou trazer aqui para vocês uma série de dúvidas sobre a creatina. Tá? A creatina leva à retenção hídrica. Muitas mulheres têm medo de consumir creatina, achando que elas vão ficar inchadas. Então, eu escuto muito isso aqui no consultório, quando eu receito creatina com meus pacientes. E, de fato, a creatina ela tem uma alteração da pressão osmótica e um pouco de água é carreado para dentro da célula. Mas, fique bem claro, a água da creatina ela vai para a célula, não no líquido extracelular. Então, a pessoa não vai ficar inchada, que vai aumentar a medida, ou que você vai apertar a coxa, a perna da pessoa, lá, a canela, e vai ficar um buraco. Não disso. É apenas a célula, ela vai aumentar um pouquinho a quantidade de água dela, mas não vai ter nenhuma alteração no peso, de tão insignificante que é. Então, os estudos que mostram sobre isso, sobre retenção hídrica, eles colocam praticamente assim, sem diferença estatística. Tem, de fato, um pouquinho de água para a célula, mas não altera peso, não altera estética, não altera nada. A coisa que altera mesmo é o desempenho esportivo, que melhora um pouquinho. Então, eu vou lembrar lá, na minha época de graduação, eu fiz faculdade de Educação Física, me formei lá nos anos 2000, e creatina era feita da seguinte forma. Nós tomávamos, né, era recomendado tomar creatina em torno de 20 a 25 gramas por dia em uma semana, que era uma fase de saturação, tá? Ou fase de carga de creatina. Passou essa semana, você tomaria 3 a 5 gramas de creatina por dia, né? Aí eu lembro que você falava assim, não, você vai tomar por 6 semanas, por 8 semanas, depois você vai ficar sem tomar por uma semana para descansar o organismo. Tá? Então, mais recentemente, né, foi estudado melhor sobre essa parte de carga, e os estudos atuais mostram que você não vai ter benefício e nem acelerar o processo você ter de melhor desempenho fazendo a carga de creatina. Tá? Não precisa. Então, quem for consumir creatina, né, que agora o profissional de educação física também está diretamente relacionado com a prescrição de suplemento, creatina, 3 a 5 gramas por dia, sempre. Não precisa parar de tomar e nem precisa fazer a carga. Tá? Essa carga é o seguinte, a creatina, ela vai levar de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Então, a creatina tem efeito crônico, não tem efeito agudo. Então, não é uma coisa assim, vou tomar creatina antes do meu treino, aí eu vou realizar uma sessão de treinamento e vou ter melhora no desempenho. A creatina é crônica, eu vou tomar por 15 dias, 20 dias. Passou esse período, meu corpo vai estar mais saturado com creatina e dessa forma eu vou ter uma melhora no desempenho. Tá? Então, não precisa de carga. Tá? E vamos lá. Coloquei no PubMed, né, creatina em idosos, e tem muito estudo. Eu tenho observado também nas redes sociais. As redes sociais é um grande funcionador de informação. Aí tem a gente tem que ter um pouco de olhar crítico, de saber interpretar os artigos. Né? O que os artigos têm mostrado para nós? Tá? Qual é o grande problema do idoso? É a sarcopenia. Tá? A perda de força, perda de massa muscular, é o que vai reduzir a capacidade funcional do idoso. Isso que a gente tem que combater. Por isso que cada vez mais
os médicos mandam o idoso ir para a musculação. Tá? Todas as atividades físicas são importantes, mas os idosos, em especial, eles precisam ir para a musculação. E dessa forma, como que eu aumento minha massa muscular e minha força? Um treino de força. Tá? É a musculação que vai melhorar o aspecto da sarcopenia. Por mais que a creatina ela melhore o ambiente anabólico, por que ela melhora o ambiente anabólico? Porque ela aumenta o desempenho do treino. Né? Eu tenho mais fosfato de alta energia, eu tenho mais síntese de ATP. Então, eu vou melhorar meu desempenho no meu treino. Então, melhorando o desempenho no treino, eu tenho melhora do quadro de sarcopenia e do quadro de ganho de força do idoso. Tá? Então, não é a creatina em si que vai melhorar a sarcopenia. É o treinamento de força que vai ser melhor estimulado com a suplementação de creatina. Bem, tem uma linha de estudo mais recente agora, que eu andei olhando, tá? Que mostra que a creatina por si só não vai melhorar, depende do treinamento, inclusive no aumento de massa óssea. Tem alguns estudos mostrando que a creatina pode melhorar, aumentar a reabsorção óssea, pode aumentar a massa óssea, que pode ser muito importante, porque o idoso tem osteoporose, mas parece que essa melhora da massa óssea é igual à melhora da massa muscular. Ela depende do treino de força e a creatina aumenta o desempenho no treinamento de força. Tá? Então, não é a creatina que vai melhorar esses quadros, sim o treino de força. Tá? Tem mais uma pergunta aqui que eu vejo muito por aqui, se a creatina é apenas para musculação. Tá? Tem alguns estudos mostrando que se você suplementar a creatina com carboidrato ou com carboidrato e proteínas, eu aumento o estoque de glicogênio muscular. Se eu tenho mais glicogênio muscular, eu tenho mais melhora, eu tenho um aumento da minha performance em vários esportes, como basquete, como futebol, como ciclismo de alta intensidade. Então, a creatina ela não é mais só para aquela atividade de até 15 segundos, tá? Que a gente aprendia antigamente. Hoje, praticamente, vários esportes, várias atividades têm benefício com a suplementação de creatina. Tá? Também, a suplementação de creatina durante a recuperação, ela promove uma melhor, acelera o processo de recuperação. Quando o sujeito consome creatina, no outro dia ela tem uma menor queda da performance, que é natural. Mas você fez uma atividade intensa hoje, no outro dia você vai ter uma queda da performance porque seu corpo ainda não está recuperado. Então, o consumo de creatina também faz com que a sua perda de performance seja menor. Tá? Então, ou seja, você tem melhor desempenho no treinamento. Tá? E também menos lesão muscular, menos inflamação e menos dor para corredores de longa distância. Tá? Então, nós passamos a creatina de musculação, falava que era boa atividade de 10, 15 segundos, para até corredores de 30 km. Tá? Então, a creatina é um suplemento que é seguro para criança, é seguro para adulto, homens e mulheres, idosos. E praticamente todo mundo que faz atividade física de boa intensidade, aí, média e alta intensidade, pode se beneficiar do suplemento de creatina. Tá? Essa aqui é uma célula muscular, na figura A normal, sem treinamento, e na figura B, pós-treinamento. Na figura B, com essa conformidade da célula muscular, vai ocorrer uma menor capacidade de geração de tensão. Tá? Então, a creatina ela mostrou que esse quadro de lesão muscular ele acaba sendo menor. Tá? Não é o objetivo da palestra aqui, mas a galera da musculação que fala que precisa machucar o músculo para hipertrofiar, na verdade, isso não é verdade. Então, quando a pessoa inicia um treinamento de força, os estudos mostram que quanto menos lesão muscular ela tem, mais ela tem hipertrofia. Tá? Porque boa parte da síntese proteica é reconvertida para a recuperação muscular e não para aumentar o tamanho do tecido em si. Tudo bem? E agora também, muito tem se falado sobre a função cognitiva. Tá? Indivíduos com deficiência de creatina, né, que esgotam os estoques de creatina no cérebro, tem atraso de aprendizagem e convulsões. Tudo bem? Então, pessoas com essa característica, quando ela suplementa a creatina, ela tem uma melhora do quadro, não que vai reverter, mas ela tem uma melhora do quadro. Tá? E essa é uma melhora importante, não pode ser descartada. Tá?
Pessoas com muita ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, pessoas com essas características, elas têm um estresse oxidativo maior na região do cérebro. E a creatina ela também pode atenuar esse processo, tudo bem? Não se sabe muito bem ainda, tá? Se a pessoa que tem essa característica de ter menos creatina devido a ter ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc., ela tem esse problema de deficiência de creatina, ou toda essa atividade acelerada na região hematoencefálica causa redução da creatina, mas de qualquer forma a creatina parece atenuar um pouco esse quadro. Tá? Um quadro também que a esclerose lateral amiotrófica, né, é uma doença triste, porque eu inclusive perdi um amigo comigo que tinha essa doença, a pessoa estava perdendo músculo, perdendo força, devido à perda dos neurônios. A pessoa primeiro para de andar, depois ela começa a perder força, perde movimentos das mãos, inclusive perde força dos músculos respiratórios. Tá? E a queratina pode ser que ela atenue um pouco esse processo também. Tá? Aí não que vai reverter, mas você vai atenuar o quadro. Tá? O uso de creatina, pessoas com esclerose lateral amiotrófica, ela reside um papel potencial como agente neuroprotetor, reduzindo o estresse oxidativo do indivíduo. Algumas outras características de doenças com os neurônios, neurodegenerativas, como esclerose múltipla, mal de Parkinson, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, todas as pessoas elas podem se beneficiar com o uso de creatina. Tudo bem? Ainda não se sabe qual que é a dosagem ideal para essas pessoas. Essa linha de trabalho ainda está um pouquinho inicial, mas parece sim que ela tem uma boa resposta, tudo bem? As pesquisas precisam ser mais aprofundadas e isso já está ocorrendo, certo? Então, creatina. Qual que é a dosagem recomendada? 3 a 5 gramas por dia. Suplementar mais de 5 gramas por dia, você não vai ter um aumento do benefício do suplemento. Então, 3 a 5 gramas é suficiente para a maior parte das pessoas. Pessoas jovens, homens e mulheres, está muito bem elaborado já. Você sabe que ela melhora a performance em vários esportes, como vôlei, basquete, futebol, futsal, musculação, corrida, ciclismo. Pessoas idosas e pessoas doentes, não está muito claro ainda, mas é uma linha promissora. Tá? Parece que as pessoas idosas vão ter o benefício do treinamento em si, tá? Não especificamente no quadro do idoso. Bem? Falar um pouco da queratina, que é um suplemento também extremamente utilizado em todos os lugares. Muitas pessoas consomem próprio café com melhora do desempenho. Muitas pessoas tomam cafeína em cápsula, em pó, para melhorar a performance. Tá? Então, é um suplemento muito utilizado. Tá? E como funcionaria a queratina? Tá? No sistema nervoso central, nós temos a adenosina, que é um neurotransmissor depressor do sistema nervoso. Ou seja, ele reduz a frequência cardíaca, ele reduz a frequência respiratória, a atividade motora e a atividade cerebral. E como que a cafeína atuaria nesse sentido? Tá? A cafeína ela vai inibir um inibidor. Se eu inibo quem inibe, eu estimulo. Tá? Então, a cafeína ela vai ter o mesmo receptor da adenosina, então ela vai acoplar com o receptor da adenosina, fazendo com que a adenosina fica sem ativar. Então, dessa forma, eu acelero meu estado de alerta, acelera minha frequência cardíaca, frequência respiratória, tendo o benefício do suplemento, tudo bem? Então, ela é uma droga psicotrópica, já foi considerada doping, hoje não é mais doping, cafeína, mas já foi. Ela estimula o sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta. Tem bastante estudo mostrando com militares que passam noite em luta, esse tipo de coisa, quando eles consomem queratina, eles têm uma melhora do estado de alerta, da atividade de tomada de decisão. Então, não é só para esporte, tudo bem? E também ativa o sistema dopaminérgico, também é um estimulante do sistema nervoso central. Em consequência, também estimula os outros sistemas. Tá? Então, mais queratina vai ter mais diurese. Tá? Então, aí ela causa um pouco de desidratação. Por isso, algumas pessoas tomam muito café, têm dores de cabeça, tá? Porque leva um quadro de desidratação. Ela aumenta a frequência cardíaca, ela estimula a secreção gástrica, aí está um efeito colateral. Pessoas com problemas como gastrite, úlcera, tem que ter um pouco de moderação no utilizo
na utilização da cafeína ou do café, porque somente a secreção gástrica, e eu tenho uma lesãozinha na parede do estômago, esse ambiente mais ácido pode piorar esse quadro, tudo bem? Também tem que tomar um pouco de cuidado em pessoas muito ansiosas, pessoas muito agitadas, tomar no período da tarde, no período da noite, que pode atrapalhar o sono. E para um atleta, perder o sono é muito complicado. Tá? Uma pessoa que treina bem, treina forte, se ele não dormir, ele não recupera o organismo e não vai ter desempenho para treinar no outro dia. Então, a cafeína vai reduzir esse problema do estado de alerta, só que não vai ser suficiente para estimular como uma noite de sono bem realizada. Tá? Então, tem que ser uma prescrição bem individual, tem que analisar se a pessoa tolera, o horário que ela tolera, tá? Isso aí, então não tem uma regra bem básica, depende muito do indivíduo. Eu, particularmente, eu sou agitado, só que eu não tenho efeito da creatina, não tiro o sono. Então, eu posso tomar creatina à noite que eu não vou ter problema. Tá? Ela causa abstinência. Pessoas que consomem muita cafeína, quando elas ficam sem tomar cafeína, ou o próprio café, elas têm dor de cabeça, ficam irritabilidade, e ficam em letargia, ficam mais devagar os pensamentos aí, tudo bem? E como aqui nós estamos falando para a galera da educação física, vamos falar da cafeína com performance, tá? E a cafeína, ela melhora numa gama muito ampla de atividade física, tá? Suplementar a cafeína melhora a força, ou seja, melhora a capacidade de realizar um movimento só, ela melhora o pico no torque isocinético, ela melhora a altura do salto, ou seja, a potência em membro inferior, ela também aumenta a potência nos membros superiores, tá? Ela aumenta a resistência anaeróbia e a resistência muscular, e esportes baseados em força, esportes baseados em exercício de resistência. Então, a cafeína, ela melhora a performance, tá? Aumentando o estímulo do sistema nervoso central, melhora a performance. Tá? Então, está muito bem claro. Algumas pessoas, são raros os estudos mostrando que o indivíduo não tem melhora, então boa parte da população vai se beneficiar da suplementação de creatina. Tudo bem? Tem que ter alguns cuidados. Tá? Por exemplo, competições muito importantes, onde o atleta ele já é um pouco ansioso, às vezes ele não se dá muito bem com pressão, a cafeína pré-competição não é muito bom ser utilizada ou utilizada em menor grau, tudo bem? E também um cuidado com o sono, tá? Todo atleta tem que comer bem, treinar bem e dormir bem. Qualquer coisa que atrapalhe a sua alimentação, o seu treino, o seu sono, você deve evitar, tudo bem? Então, nenhum suplemento ele vai ter a qualidade de um treinamento, de um sono ou de um alimento. Então, esses são os cuidados principais com a cafeína. Como utilizar? A literatura mostra 3 a 9 miligramas por quilo de peso corporal, tá? Mas boa parte dos estudos, eles têm mostrado um benefício muito pequeno, quase insignificante, se você consumir mais de 6 miligramas por quilo. Tá? Boa parte dos estudos tem mostrado 3, 4, 5 miligramas bons. Tá? Então, o mais tem de 3 a 9 miligramas. Tá? Meia hora de exercício, que é o tempo de você absorver e estimular o sistema nervoso central. Tudo bem? Então, é assim que se suplementa a cafeína. Eu vou falar da beta-alanina. A beta-alanina é um suplemento tamponador. Tá? E como se teve a ideia de pesquisar a beta-alanina? Tá? Eles começaram a observar a baleia jubarte, que a baleia é um mamífero, ela precisa ir na superfície sempre, o tempo todo para respirar. Tá? E ela ficava 16 minutos sem respirar. Então, a gente começava a observar, nossa, essa baleia é um pouco diferente. O que ela tinha? Ela tinha uma atividade da carnosina muito ativada. E a beta-alanina é um precursor da carnosina. Tudo bem? Então, por isso que suplementa a beta-alanina. Tá? E quando devo utilizar, então, a beta-alanina? Olha na figura A, tá? O glicogênio tem a via glicolítica para produzir ATP, é glicogênio, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, tem uma série de reação química para produzir ATP e lactato e hidrogênio. E esse hidrogênio, quando ele começa a acumular no músculo que está em atividade, o próprio hidrogênio vai inibir a produção de ATP, produzir a via glicolítica. Então, o que acontece? A beta-alanina, aí você pode olhar na figura B, ela vai reagir, no caso é a carnosina, tá? A carnosina que vai reagir com o hidrogênio, reduzindo
a quantidade de hidrogênio do músculo, né? Ou seja, aumentando o pH do músculo. Então, ou seja, ele deixa de inibir. Tudo que eu inibo ou inibidor, eu estimulo. Então, nesse caso, eu aumento aí a via glicolítica, a produção de energia. Então, é assim que a betalanina age, tamponando o hidrogênio. Tudo bem? E onde a betalanina é encontrada? A betalanina é encontrada em frango, peixe, nas carnes, sendo carne de porco, carne de vaca. Por isso que vegetarianos, eles têm uma quantidade menor de betalanina no organismo. Tudo bem? Por isso a suplementação ela é melhor para todos, inclusive para os carnívoros, mas no vegetariano a melhora da performance é ainda maior. Tá? Então, qual que é a recomendação da betalanina? 4 a 6 gramas por dia. Tá? Ou seja, é efeito crônico. Da mesma forma que a queratina é efeito crônico, eu preciso saturar o organismo de queratina, eu preciso saturar o organismo com betalanina. Então, a betalanina, não adianta você tomar e treinar. Vou tomar meia hora antes do meu treino. Eu comprei um pré-treino aqui, ó, cafeína e betalanina. Betalanina aumenta a performance. Na verdade, aquela betalanina que tem ali não vai ter aumento da performance. Eu não sei se você tomar diariamente. Tá? Então, 4 a 6 gramas todos os dias, inclusive nos dias que não treinam. Tá? Como o objetivo dela é a via glicolítica, tá? E é claro que todas as atividades que a gente faz, a gente utiliza as 3 vias ao mesmo tempo, com predomínios diferentes, esse suplemento ele beneficia especificamente a via glicolítica, tá? Que é o hidrogênio ali, que a gente mede através do lactato. Então, não tem benefício para atividades inferiores a 60 segundos. Por isso, a musculação, você tem que analisar se o seu indivíduo, né, necessita da betalanina. Tá? É claro, por exemplo, eu fiz uma série, eu descanso pouco entre as séries. Ok, se você descansa pouco entre as séries, você vai para a próxima série ainda com uma quantidade de hidrogênio no músculo, não removeu todo esse hidrogênio. Então, de fato, você pode ter um benefício. Agora, se você é uma pessoa que descansa 2, 3 minutos entre as séries, provavelmente você não vai ter benefício com esse suplemento. Tá? Os melhores resultados são atividades entre 60 e 240 segundos. Tá? Por exemplo, o Usain Bolt vai ter melhora consumindo betalanina? Não. O Usain Bolt, ele corre 100, 200 metros. Ele demora 9 e 19 segundos. Então, não é eficiente para ele. Tá certo? Então, esse é o suplemento aqui, um suplemento tamponador. Bicarbonato de sódio, aquele que a gente compra lá no mercado, ele também também tem melhoras no desempenho. Mas como que o bicarbonato ele age? Lembra que a via glicolítica, ele produz hidrogênio para produzir ATP? É ATP e hidrogênio. Então, quando eu faço uma atividade física intensa, eu preciso de muita energia, então eu produzo muito hidrogênio. E o hidrogênio inibe a produção de energia. O bicarbonato, quimicamente, ele HCO3, ele vai reagir com o hidrogênio no músculo, tá? Formando H2CO3, que é um ácido fraco, é o ácido carbônico. Então, depois desse ácido carbônico, você pode olhar aqui na imagenzinha aqui, o ácido carbônico vai virar H2CO3, ele é clivado em CO2 e água, e CO2 você elimina na respiração. Então, dessa forma, o bicarbonato ele melhora a performance. Tá? E ele é até mais democrático que a betalanina. Tá? Então, como que eu devo suplementar bicarbonato de sódio? 0,2 a 0,5 gramas por quilo, não é miligrama, gramas por quilo. Melhora o desempenho em atividades de luta, como boxe, judô, karatê, taekwondo, luta livre, ciclismo de alta intensidade, corrida, natação, remo. Tá? Os efeitos do bicarbonato de sódio, eles são principalmente para atividades de alta intensidade, que duram 30 segundos e 12 minutos. Tá? Diferente um pouco da betalanina, que ela vai parar lá nos 240 segundos. Esse aqui você continua. Tá? Até 12 minutos você tem melhora da performance consumindo bicarbonato de sódio. Tá? Ele melhora o exercício tanto para quem faz uma série única de musculação, quanto várias séries de musculação. Então, o bicarbonato de sódio ele melhora até mais para um puxador de ferro do que a betalanina. Tá? E 0,2 gramas por quilo é a mínima dose necessária para você ter desempenho. Com esse pouquinho você tem desempenho. Tudo bem? A dose ideal aí parece 0,3. Tá? Quando você põe 0,4, 0,5, nem sempre você tem melhora do desempenho. Eu digo isso porque o bicarbonato de sódio não é pouco, né? Você tomar algumas gramas de bicarbonato de sódio, ele causa um pouco de desconforto gastrointestinal. Por isso que se você tem benefício tomando 0,3,
e não vai ter melhora com 0,4, 0,5, então fique no 0,3. Tá? Por isso que tem que ser testado individualmente. Tá? Tem que consumir entre 60 e 180 minutos antes da atividade física. Tá? Então ele precisa de um tempo maior do que a cafeína para ter respaldo. Tá? Entretanto, tem alguns efeitos colaterais. Tá? Que é o quê? Inchaço, náusea, vômitos e dores abdominais. Tudo bem? Então, mas já tem algumas estratégias para você minimizar isso. Tá? Você consumir bicarbonato em cápsula, tá? Você manda manipular o peso que você precisa. Então, ele também causa menos desconforto dessa forma. Consumir com carboidrato, você minimiza também esses efeitos colaterais. Tá? E combinar bicarbonato de sódio com queratina ou beta-alanina também aumenta o desempenho em atividades de alta intensidade. Tá vendo como pouco tempo atrás, lembro quando eu estava numa especialização lá de fisiologia, nada melhorava naquela época. A única coisa que melhorava naquela época era a creatina. Tá vendo? Hoje, como já tem uma gama maior de informação sobre os suplementos. Tá? E não está caro, é claro, ainda se você combinar bicarbonato de sódio com a cafeína vai melhorar. Mas com a queratina e a beta-alanina já está bem explícito na literatura o melhor do desempenho. Tudo bem? Você utilizar continuamente a bicarbonato, você tem melhora de desempenho, mas tem que ficar bem claro, com todos os suplementos, o placebo melhora. Tá? Placebo você está tomando uma cápsula vazia, uma cápsula com farinha, alguma coisa. Só você está tomando alguma coisa achando que você vai melhorar seu desempenho, você já melhora. Tá? Então, assim, ela tem melhora? Melhora, mas o próprio placebo já melhora bastante o desempenho. Tá? Aí, para você minimizar os problemas gastrointestinais, para algumas pessoas que são mais sensíveis, tem sido recomendado vários dias de suplementação. Tá? Você vai tomar 0,1 grama por dia, 0,2 gramas por quilo, várias vezes no dia, 3 a 7 dias antes de um evento importante. Você quer ter melhora. Por exemplo, eu vou ter uma prova daqui 7 dias, então eu vou ficar lá alguns dias antes, 3 a 7 dias, consumindo uma dosagem até menor, pode ser 0,3 gramas por quilo no meu dia, mas em várias refeições, podendo dividir no café da manhã, no almoço, no jantar. Assim você vai minimizar os efeitos colaterais do bicarbonato de sódio. Tá certo? Vou falar da glutamina agora. A glutamina, ela ficou muito famosa porque tinha um médico da internet que falava para a pessoa consumir água com limão, glutamina e gratidão de manhã. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que é a glutamina. A glutamina é um aminoácido não essencial, tudo bem? E tem sido questionado, como assim, o que significa que é um aminoácido não essencial? Meu corpo produz, tá? Meu corpo produz a glutamina. Mas em situações como cirurgias, queimaduras, lesões, se a glutamina que o nosso corpo produz pode ser suficiente, porque a glutamina está relacionada diretamente com o sistema imunológico. Tá? Temos que deixar bem claro que a glutamina, além de nosso corpo produzir, ele é o aminoácido mais abundante que a gente tem. Tá? Não é só no músculo, em diversos tecidos nós temos glutamina. Tá? E a principal função dele é atuar no sistema imunológico. Tudo bem? Também trabalha no equilíbrio ácido básico e também no transporte de amônia entre os tecidos. Tá? Então, estudos com pessoas com enfermidades, tá? Ou seja, de forma parenteral, ela demonstraram que a glutamina ela é muito importante para pessoas com dengue, câncer, HIV, queimadura, cirurgia, tá certo? Então, os pacientes que consumiam glutamina, elas tinham uma melhora mais rápida do quadro que das pessoas que não consumiam. Tudo bem? Então, ok. Está bem estabelecido na literatura que a glutamina ela causa melhora no sistema imunológico. E no exercício? Tá? Observaram que a pessoa que consumia mais glutamina, ela tinha mais glutamina no plasma no período de recuperação. Mas, e aí? Eu estou com mais glutamina no período de recuperação. Quer dizer que vou ter melhora no meu sistema imunológico? Tá? Então, vou estudar se a glutamina melhora a performance. Presta atenção. Observar apenas se glutamina fica maior no organismo quando eu suplemento. Isso é um pouco óbvio. E daí tirar uma ideia que se você faz exercício, você tem que tomar glutamina para melhorar o sistema imunológico. Vamos ver se a glutamina melhora o sistema imunológico. Então, com a meta-análise aqui, ó, esse quadro é a contagem de linfócitos. Igual. Suplemento ou sem suplemento. Tá? Contagem dos leucócitos. Iguais. Contagem dos neutrófilos. Iguais. Então, não vai melhorar o sistema imunológico.
Então, parece que a glutamina ela vai ser bom se você tem enfermidade. Se você está saudável, a glutamina não vai ter respaldo para você, tudo bem? Vou falar agora do BCA, um suplemento muito utilizado e seus aminoácidos da cadeia ramificada. E o marketing das empresas que vendem é que ele estimula a síntese proteica. Tá? Então, você aumentando a síntese proteica, você aumenta a massa muscular. Tá? BCA são 3 aminoácidos essenciais, nós temos 9 essenciais. Tá? E o BCA, leucina, isoleucina e valina corresponde a 50% desses aminoácidos. Tá? Entretanto, nosso corpo produz os outros 11 aminoácidos não essenciais, mas para ter síntese proteica, eu preciso de todos os aminoácidos. Eu não posso pensar assim, se hipertrofia eu preciso de treinamento mais a disponibilidade de alimento, então pode pôr suplemento aí que vai melhorar? Não é bem assim, tudo bem? Para hipertrofia eu preciso de todos os aminoácidos, e não apenas esses 3 da cadeia ramificada, tudo bem? Então, a limitação pode ser de um único aminoácido, tá? Então não tem porque eu suplementar 3 aminoácidos. Os estudos mostram que suplementar BCA em diversas dosagens não aumenta a hipertrofia, nem a síntese proteica, se a pessoa já consome uma boa quantidade de proteína. Tá? Recomendado, para quem treina, é recomendado o quê? 1,6 gramas por quilo de proteína, alguns recomendam 1,8, pessoas tomam anabolizante 2,2, mas se eu tenho o meu aporte proteico adequado, eu consumir BCA não vai aumentar minha síntese proteica, tudo bem? Agora, se é um indivíduo que não come proteína suficiente, pode ser que esse aminoácido pode gerar algum benefício para ele, tudo bem? Mas se a pessoa consome boa quantidade de aminoácido, de proteína, não vai ter benefício consumindo BCA, tudo bem? Vou falar agora do Whey Protein, tá? Vai ser o último suplemento que eu vou falar. O Whey Protein, ele é uma proteína de alta qualidade, tá? É uma proteína completa. Como ele é completo, ele tem até os aminoácidos da cadeia ramificada, da mesma forma que o frango, que o peixe, que o ovo, que a albumina, que é um suplemento do ovo, do que a proteínas de soja. A proteína de soja também, hoje tem suplemento de soja para quem é vegano, também é uma proteína completa. Se eu tenho todos os aminoácidos, não tem porque é do leite, porque é do ovo, ser melhor. Eu tenho todos os aminoácidos, tudo bem? Então, aparece que se você suplementar o whey, você tem uma boa resposta para quem tem câncer, HIV, hepatite, doenças cardiovasculares, osteoporose, idosos se beneficiam com whey. Mas por quê? Porque essas pessoas precisam de proteína mais do que pessoas sem enfermidades. Tá? Então, principalmente um idoso precisa de mais proteína do que uma pessoa jovem. Então, você suplementar o whey, pode ser que você consiga alcançar a quantidade de proteína que ele precisa. Mas não é o whey que é fundamental, é a proteína. Tudo bem? Proteína, em 2013, foi produzido só nos Estados Unidos mais de 1 milhão de toneladas. Tá? Então, a proteína está muito ligada a ganho de músculo, aumento de força, perda de gordura. Tá? Mas, assim, tem que pensar que o whey é proteína. Tá? Eu consumo frango o suficiente, ovo, carne o suficiente? Eu consigo. Por exemplo, eu não gosto de comer ovo de manhã. Eu não gosto muito de carne. Tem pessoas que não gostam de comer carne. Então, essas pessoas se beneficiam muito com a suplementação de proteína, uma proteína aí de alto valor biológico. Tudo bem? Tanto nas carnes quanto ovo. Leite também é uma proteína de boa qualidade. Tá? Então, todos os estudos que mostram se a pessoa está adequada à quantidade de proteína, eu não vou ter beneficiado, eu preciso consumir mais proteína. Tá? Então, eu tenho um limite de proteína que eu preciso. Eu ultrapassar esse limite através de suplemento, eu não vou ter mais benefício. Eu não vou ter mais força, mais performance. Tá? E aqui, nesse estudo, está comparando a proteína do whey, que é pretinho, com soja. Eu observo, uma vegetal e outra animal. Elas têm a mesma resposta na massa magra, na hipertrofia. Tá? Então, o whey é apenas uma proteína, tá certo? Então, falamos desses suplementos aqui. Tem vários suplementos, falei de alguns para você. E para vocês, apenas o mais importante, que é os mais usuais aqui da educação física, tá certo? Encerrar aqui minha fala. Tá? Eu agradeço muito aqui de poder contribuir um pouquinho nesse congresso tão importante da área de educação. Tá? Então, agradeço a todos, um grande abraço e até mais.